Olá, telespectadores do Conecta Mais Notícias. Comigo aqui no estúdio, Eliana Gasparini Cherry. Ela que é historiadora e professora. Hoje nós vamos conversar sobre a história do folclore, sobre o Dia Nacional do Folclore, que é hoje, dia 22 de agosto. Bom dia, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia e bom dia aos telespectadores também. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pela sua presença aqui em nosso estúdio. Então, Eliana, vamos começar falando sobre a história do folclore. O que é o folclore para que as pessoas em casa possam entender o que é essa comemoração que acontece hoje? O folclore no Brasil, ele é instituído no dia 22 de agosto, durante o período do governo Vargas, tá? Então, esse já é um elemento muito significativo, porque ele buscou, entre várias práticas, lá na década de 30 e 40, sobretudo, o primeiro governo dele, práticas de criação de identidade nacional. E o folclore faz parte dessas práticas institucionalizadas pelo Estado brasileiro. O folclore ganha duas possibilidades de interpretação. Uma que é mais oficial, que está ligada às tradições, às lendas, aos cantos, às ideias que são passadas de geração em geração e, portanto, constituem características populares. O folclore, ele faz parte e ele aglutina práticas populares. Para nós, no Brasil, isso é muito significativo, porque a nossa tradição histórica, ela é muito mais da oralidade do que da escrita, né? Exato. Então, o folclore, ele acaba ganhando um significado muito grande no processo de identidade, de consciência, de participação. E a outra vertente é uma vertente negativa, que tem sido muito utilizada de forma pejorativa para indicar, ao invés de dizer assim, isso é mentira, não, isso é folclore, isso não existe. Então, nós temos hoje que tomar ciência dessas duas possibilidades do uso da palavra folclore, né? O folclore como uma negação, como algo que não existe, como algo mentiroso. E isso tem sido muito associado a questões políticas partidárias, sobretudo, né? Quando a gente ouve ou lê alguma coisa assim muito bizarra, né, de ação político-partidária, principalmente, é comum nós ouvirmos a expressão, isso é folclore, isto não existe. Então, é uma negação do princípio. O princípio é muito belo, o princípio é muito bonito, né? Porque ele é coletivo, ele é popular, ele diz respeito a práticas que são passadas de geração em geração e muitas delas adaptadas aos contextos, né? Então, o folclore é um elemento que participa de todas as sociedades, de forma distinta, regional, país, cidade, não é? E o mais interessante, né? O folclore é a perpetuação de memórias. Para nós, historiadores, a memória histórica é um elemento essencial. Então, o folclore, ele pode ser visto como uma fonte de estudo. Claro que ele sozinho, para a história, sem uma identificação, sem documentação, sem relatos, sem uma metodologia, ele não tem grande validade. Mas ele é um elemento fundamental. E tem algumas informações, né? O folclore brasileiro faz 54 anos que o Congresso Nacional Brasileiro determinou, né? Que o dia 22 seria esse Dia Nacional do Folclore. E em outros países ele também existe, né? Em algumas pesquisas, inclusive, tem a frase o folclore não é uma exclusividade brasileira. Isso. Porque
existem algumas festas, por exemplo, na Alemanha o folclore é a Oktoberfest. No Japão tem aqueles dragões, que eles já comemoram com uma cultura um pouco mais antiga, né? E eu achei muito interessante a informação de que na Inglaterra existem contos também, assim como as lendas existem aqui, existem contos dos Caixinhos Dourados, do Robin Hood, do João e do Pé de Feijão, que são contos folclóricos originários da Inglaterra, né? Qual que é a importância do folclore brasileiro para o mundo, para o exterior, assim? Olha, ele é significativo, mas ele é pouco explorado, ok? Veja bem, quando tu traz essa questão das lendas, né, mesmo das lendas de Grimm, que são europeias, e elas foram propositadamente dentro do processo de ocupação territorial, de exploração das riquezas durante o período colonial, depois durante o período imperial, essas lendas europeias, elas são propositadamente deslocadas para os países dominados, como uma forma mesmo, né, de imposição da sua cultura, dos seus valores, não é? O Brasil, recentemente, tem se preocupado com essa questão de divulgação, não apenas das grandes festas, como as festas dos bois no norte do país, ou o carnaval, né? Ou as questões da tradição aqui do Rio Grande do Sul, que muito dialoga com a questão folclórica, dependendo da vertente. Então, tem sido cada vez mais conhecido, não é? Mas também dentro de um processo de globalização econômica, né? Certo. Hoje, com a globalização econômica, com a rede de informações, com a internet, com as redes sociais, fica muito mais fácil de nós entrarmos em contato com as culturas, com os hábitos, com o ethos folclórico de cada país. Então, ele é importante, né? Mas ele ainda... E isso, assim, é meio complicado, mas não é difícil de perceber, que ainda quando a gente fala de Brasil, no exterior, a percepção é a região sudeste, né? Ou a região norte com a Amazônia. Ainda mais em tempos temerosos, como a gente vem observando, né? A destruição da mata, a destruição da cultura dos povos indígenas, que é outro tema extremamente importante. Mas nós temos na linha da historiografia, isso é muito bacana que todos saibam, possibilidades hoje de acessar textos folclóricos brasileiros em paradidáticos para os alunos, para as escolas. Então, nós temos um conjunto de 4 livrinhos que fazem a associação dessas lendas inglesas com personagens brasileiros, não é? E aí não é o castelo, mas aí é a choupana na beira do rio, não é a maçã, mas é a goiaba. Então, aproximando essas crianças, esses jovens, para uma realidade cultural, tradicional, lendária, folclórica, nacional, né? Mas também eu quero ressaltar que normalmente nós conhecemos do folclore, não só brasileiro, mas dos outros países, aquilo que é amplamente divulgado. Exatamente. Né? E que às vezes está tão mercadologicamente colocado... Estereotipado, né? Que ele fica estereotipado, né? Ele acaba sendo endereçado para um público que vai consumir não culturalmente, né? Mas consumir através de uma lembrancinha, através de uma imagem e tal. Quando, na realidade, ao folclorista e ao folclore, aquele micro espaço da lenda, da tradição, da oralidade, ele tem um significado e ele é reservado para os espaços micros da sociedade, né? Um bom exemplo, nós todos conhecemos a questão do folclore e da tradição,
que envolve o Dia dos Mortos no México. Exato. Que é maravilhoso, né? Mas a gente conhece, sobretudo, aquilo que é divulgado, inclusive através do turismo folclórico, de levar o turista na noite, que antecede o 2 de novembro, aos cemitérios para participar das atividades. Mas a raiz disso está lá na pequena comunidade, né, que faz aquilo de uma forma costumeira, familiar, né, sem o grande intuito do comércio. O que eu estou tentando alinhavar aqui é que o folclore ele também obedece às estratégias do tempo que a gente vive. Ele acaba se tornando um tema sensível, na medida em que seus propósitos culturais, de permanência, de herança, de geração em geração, eles acabam sendo utilizados com outros fins. Que fique claro, não estou dizendo que não deve ser utilizado, mas além daquele aspecto comercial, existe uma profundeza de memória, de tradição, de contato do simples. Porque o folclore, ele é simples, né? Então, eu gosto muito de um texto, que eu até sugiro que as pessoas conheçam, que é o discurso do José Saramago, que era português, né? Prêmio Nobel de Literatura. É o discurso que ele profere quando ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura. E ele começa fazendo uma homenagem lindíssima aos avós, que eram extremamente miseráveis, pobres, e dormiam com os porcos no inverno português. E ele passava parte da sua infância com estes avós. Então, nesse discurso, que é um discurso oficial, ele traz elementos do folclore de uma região portuguesa com muita pobreza e a prática, que não era só dos seus avós, mas de muitos daqueles camponeses, de no frio acolherem os porcos dentro da cabana, dentro da casa, para se aquecer e para evitar que os porcos morressem de frio. Porque o porco, ele significava a possibilidade de alimento, de ganho daquela comunidade. Isso é folclore, isso é simples. E isso foi perpetuado por um Prêmio Nobel de Literatura, através da memória. Nesse texto, ele também traz outros elementos da prática folclórica, quando ele relembra as noites de verão, sob a sombra de uma árvore, essa sombra provocada pelo luar, e com o vô e a avó trazendo as lendas do interior português. Então, isso é folclore também, né? Não é só um macro visualizado, né? Que é importante. É super importante para a história, para a formação de identidade. Mas o folclore perpassa o nosso dia a dia, inclusive por provérbios que a gente diz, né? A água tanto bate na rocha que um dia a rocha vai furar, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isto é folclórico, né? Que é a resiliência, a capacidade, né, de continuar tentando, buscando o próprio do ser humano. Isso é folclore. Isso é muito lindo. É importante ressaltar, né, que a palavra folclore, ela é dividida, né? O folk significa o povo. Isso. E o lore que significa o conhecimento. Então, é o conhecimento do povo. Então, quando tu se refere de que, isso faz parte do folclore de Portugal, faz parte do folclore de tal região, isso significa que está enraizado na cultura, né? Isso. Porque folclore nada mais é do que a cultura de um povo, em danças, em crenças, em músicas, em lendas, em contos. E isso é muito importante a gente lembrar todos os dias, né? Que essa cultura, ela não é simplória, ela não é rasa como
está estereotipada no mundo, né? Logo a gente vai ter o Festival Internacional de Folclore aqui em Nova Prata, que abrange um tipo de a macro, né? O evento macro, ele está resumido em um tipo de folclore, digamos assim, que é a dança, né? Isso. As apresentações artísticas. Então seria importante, talvez, não de se repensar, porque é um evento muito bonito, é um evento muito importante, justamente para trazer essa cultura de outros povos, outros países, que é o que está acontecendo esse ano, né? Que tem a competição e tudo mais. Isso. Mas talvez trazer uma outra parte da cultura, né? Agora já está unido ao festival também a parte gastronômica, as feiras e tudo mais. Isso também já é bastante importante para a nossa região, né? Com certeza, tanto o festival daqui, Festival de Nova Petrópolis, né, de Passo Fundo, todos esses eventos, a grande importância, além de mostrar características da cultura desses diversos povos, a integração que é fundamental, a maior importância para a sociedade são as possibilidades de reflexão que trazem, né? Porque cada olhar de cada um de nós, ele é cheio de subjetividades, não é? Essas subjetividades, elas são constituídas ao longo da nossa história, ao longo da nossa criação, das nossas leituras. Então, eu acho que isso é extremamente importante, Mona Lisa, né? Nós nos possibilitarmos a pensar sobre, mais do que a dança, o canto, a roupa, são as possibilidades que isso tudo carrega, né? De memória. Porque isso, claro, o folclore ele permite adaptações, ele permite várias releituras que uma ciência, porque o folclore não é ciência, o folclore ele acaba sendo abarcado por diversas ciências, né? Estudado pela antropologia, pela história, pela sociologia, interessa ao turismo, interessa enquanto ciência, né, econômica, mas o folclore são práticas populares, advindas do conhecimento popular, da base. Então, um festival, ele sempre nos possibilita, eu adoro essa palavra, nos possibilita refletir sobre todo esse processo de construção e de reconstrução destas práticas, né? Porque, com certeza, as roupas de muitos destes grupos não são feitas do mesmo tecido que originalmente elas eram costuradas, elas eram feitas. Sofreu adaptação de cor, de modelagem, de textura, uma série de elementos. Mas nem por isso deixou de ser folclore. Exato. Não é uma adaptação, é uma reconstituição. Mas é uma reconstituição que tem na sua essência a memória, o hábito, a história, a constituição de por que está desta forma, por que foi de outra forma, quais os significados, né? Para nós historiadores, o símbolo, o signo, né? Que perpassa cada elemento folclórico, ele sinaliza muitas possibilidades de investigação, de reflexão. Por isso, eu comecei a fala dizendo assim, ó, a gente tem que estar atento também ao fato de que, oficialmente, o folclore no Brasil, o Dia do Folclore, ele está associado a uma política de Estado. O que se buscou com essa política de Estado? Ora, Vargas, ele era extremamente nacionalista, né? Ele buscava a integração. Então, através do folclore, ele cria um caminho de integração, seja regional, nacional, né? Durante o seu período, e eu não sou varguista, sou uma historiadora, né? Durante o seu período, por exemplo, que se constitui a Festa Nacional do Carnaval, com o desfile
das escolas de samba, inclusive patrocinados pelo governo varguista, né? A Constituição da Seleção Brasileira de Futebol é ato do governo varguista. Eu vou pegar Vargas porque está mais lá atrás e está associado a um conjunto de medidas, culturais de integração. E o folclore também faz parte destas práticas, né? Então, aproveitar esse momento de discutir o folclore, muito mais para pensar nas relações que são estabelecidas nesse conhecimento popular e que é memorizado e que vai sendo transmitido e que tem uma importância extremamente grande para a identificação de alguns hábitos que são diferentes. Acho que o festival, tanto de Nova Prata quanto os outros, eles nos trazem, né, sobre tudo isso. Não é melhor, não é mais bonito. Não cabe a nós, normais, né, julgarmos. Esse está dançando bem, esse não está dançando bem. São diferentes, né? São processos de conhecimento do povo. Isso é muito lindo no folclore. E é por isso que a nossa conversa hoje veio bem a calhar, né? Estamos chegando, né, logo nesse evento que vai ser grandioso aqui para nossa região. Parar para refletir um pouco mais sobre o assunto, né, que não é só o que se mostra, mas sim que é algo mais profundo. E por isso nós gostaríamos muito de agradecer pela tua presença, por essa conversa, por esclarecer um pouco mais sobre o folclore, da história dele, a importância que ele tem. E desejamos que você tenha uma ótima carreira, né? Continue sendo essa professora, historiadora e que consiga, não digo espalhar, mas explanar, talvez, né? Essas informações para um público bem maior. Muito obrigada, eu agradeço. E sempre que for possível, né, que a gente reflita. Reflita, principalmente o que está escondido, o que não é aparente. Isso é fundamental para a gente valorizar. Okay. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Beto, continuamos com você aí do Estúdio 1.